Bem, vamos resolver essas questões que caíram lá na avaliação de física, tá bom? Então nossa intervenção é o que? A gente faz a correção e depois eu deixo uma questão bem tranquila para vocês resolverem. Questão 1, tá? Um corpo tem uma carga de menos 32 microcoulombs, tá? Então essa é a carga. Como ela é menos, é uma carga negativa, a gente sabe que é uma carga devido à quantidade de elétrons, tá? Se fosse positiva, teríamos prótons em excesso, como é negativa, nós temos elétrons em excesso. Então eu tenho um corpo que tem mais elétrons do que prótons. Quantos elétrons esse corpo tem a mais que prótons? Bom, para resolver essa questão aqui, pessoal, eu tenho que lembrar desse detalhe aqui, que a carga elementar, ou seja, que cada próton, cada elétron tem uma carga de módulo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, certo? Então essa é a carga elementar. Como a gente está trabalhando com elétrons, então é uma carga negativa de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga que cada elétron tem. Mas se eu tenho uma carga de menos 32 microcoulombs, quantos elétrons são suficientes para a gente ter essa carga? A gente resolve da seguinte maneira. Eu coloco que o número de carga, tá, é igual ao número de portadores vezes a carga elementar. O que eu quero saber é o número de portadores. Eu sei qual é a carga que foi dada e a carga elementar eu também sei. Então, tenho que o número de portadores, que é o número de elétrons, é igual a carga dividido pela carga elementar. O que nos dá que a carga é 32, tá? Vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Como resultado, a gente tem 32 dividido por 16, 20. Potência de mesma base, divisão, repete a base e subtrai os expoentes, ficando menos 6 menos o menos 19, logo menos 6 mais 19, ficando 13. Isso daria igual a 2 vezes 10 elevado a 14. Por que elevado a 14? Essa potência de 10 elevado à potência 13 diz que eu teria que acrescentar 13 casas. Como eu voltei uma casa aqui, ó, era 20, ficando só 2, então agora não tem que aumentar 13, e sim 14. Então, número de elétrons, 2 vezes 10 elevado a 14. Alternativa B. Segunda questão, tudo que você precisa saber é quanto equivale a carga elementar. Então, se você fez a primeira, a segunda você já saberia, tá? Essa daqui é a questão mais simples da prova. As partículas elementares, prótons e elétrons, possuem carga elétrica. Propriedade intrínseca dessas partículas. Qual o valor da carga elementar? Ora, carga elementar, o valor da carga elementar é de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá aqui. Carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Atenção, tá, pessoal? Atenção, olhem bem para essa questão, como se resolve, porque tem uma questão de intervenção para vocês fazerem. Então, dei uma... olhem com atenção nessas questões, tá? Terceira questão vai trazer o que para a gente? Vai trazer duas cargas, a carga Q1 e a carga Q2, e vai perguntar, e diz que essas cargas estão distantes uma da outra em 2 centímetros, e pede para que você caracterize a força elétrica de interação entre essas cargas. Primeiro a se fazer é analisar que eu tenho uma carga positiva
na Q1, positiva na Q2, ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, quem aqui diz que é de repulsão, né? O item A diz que é de repulsão, item B, repulsão, esse item C, atração, não pode ser, atração não pode ser, então item D, repulsão também. Temos três alternativas aí que podem ser a verdadeira. Vamos calcular aqui para a gente descobrir qual é a força. A gente sabe que é de repulsão porque as cargas são positivas. Então, colhendo as informações, nós temos Q1, 8 microcoulombs, que é o mesmo que 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. A carga 2 igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância igual a 2 centímetros, que é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 2 metros. Como ele quer saber a força, nós sabemos que força é igual a constante eletrostática no vácuo, certo? O nosso K0, que multiplica Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores, nós teríamos que a força seria igual a 9 vezes 10 a 9, que multiplica carga 1, 8 vezes 10 a menos 6, que multiplica a carga 2, 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado é 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos continuar aqui desse lado. Então, fazendo a multiplicação, pessoal, aqui nós temos, separando 9 vezes 8 vezes 5. Tá? Então, nós temos aqui 9 vezes 8 vezes 5. Vamos só para tornar mais didático, 9 vezes 8 vezes 5. Nove vezes 8 vezes 5 vezes a nossa potência de 10. Então, nós temos 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, ficaria menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com 9, menos 3. E aqui nós temos a distância é 2 ao quadrado, 4, vezes 10, 2 vezes 2, 4. Então, teríamos aqui menos 4 e a solução seria: se eu divido 8 por 4, tá? 8 por 4 daria 2. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 9, 90. Repete a base, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos o menos 4 dá menos 3 mais 4 dá 1. Então, a força igual a 900 newtons. Resposta correta aqui, item D, tá? Item D, 900 newton. Questão 4. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,8 newtons. Despreze as ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é. Então, está pedindo aqui o campo elétrico. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, só no cantinho aqui, ver se a gente vai conseguir fazer.
Tá? Dados. Eu tenho uma carga de 2 microcoulombs. Carga de 2 microcoulombs. Eu tenho... Essa carga vai gerar um campo, certo? Um campo elétrico. Não, na verdade, essa carguinha aqui ela vai sofrer a atuação de um campo, né? Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocado em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,8 newton. É isso mesmo. Então, temos uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Temos uma força de 0,8 newtons e a intensidade do campo elétrico a gente não sabe. Bom, a intensidade do campo elétrico, né, o campo elétrico ele é definido pela força aplicada sobre uma carga. Tá? Então, daí nós teríamos que a força é 0,8 e a carga 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Teríamos então que o campo elétrico é igual a 0,8 dividido por 2 dá 0,4 vezes 10 a menos 6. Tornando isso em notação científica, acrescenta uma casa, então fica 4 vezes 10 elevado. Observe que era menos 6, acrescentei uma casa aqui. Então, agora, divide, esse daqui vai para o numerador com o sinal trocado. Então, aqui é mais. Ok? Aqui é mais. Dez elevado a 6. O que foi feito? 0,8 dividido por 2, 0,4. O 10 que está no numerador, no denominador, vai para o numerador, né? Muda do denominador para o numerador, mudando o sinal. Então, vai como mais 6. É como se aqui tivesse um 10 elevado a 0, né? Então, numa divisão, a gente faria, repete a base e subtrai os expoentes. 0 menos o menos 6, 6. E aqui, como eu acrescentei uma casa, era para acrescentar 6, né? Andei aqui uma casa, então agora eu só preciso andar mais 5. Resposta seria 4 vezes 10 elevado a 5. E temos aqui, então, o item E da questão 4. Agora a gente vai para a última questão e a nossa questão de intervenção. A quinta questão que a gente precisava entender era só um pouco da definição, tá, de algumas entidades físicas. Item A. A energia recebida por uma carga, quando presente em um campo elétrico, é chamado de potencial elétrico. Quem dá energia para a carga é o potencial, certo? Essa energia que a carga recebe é chamada de energia potencial ou energia potencial elétrica e não potencial elétrico, tá? Então o erro é aqui. A energia recebida por uma carga, quando presente em um campo elétrico, é chamada de... O certo seria, era chamada de energia potencial elétrica. Energia e não potencial elétrico, tá bom? Então a energia recebe o nome de energia potencial elétrica. Item B, então essa aqui não é. O campo elétrico criado por uma carga é mais intenso distante dessa carga. Também falso, porque uma carga, ela cria um campo, o campo é forte perto da carga e distante da carga ela é fraca. Fizemos experimentos no laboratório e vocês viram que a detecção do campo só era feita quando eu aproximava o canudinho carregado do pedaço de papel, ok? Então tem que estar perto, porque quanto mais perto, mais intenso o campo. Item C. Potencial elétrico é a entidade física responsável por dar energia a cargas elétricas. Certo. É o potencial que faz com que as cargas ganhem energia. Item D, vamos só conferir o item D. O campo elétrico formado por um corpo
que contém 10 elevado a 20 prótons e 10 elevado a 20 elétrons é considerado intenso. Bom, se tem 10 elevado a 20 prótons e 10 elevado a 20 elétrons, é a mesma quantidade. Se é a mesma quantidade, não tem campo. Não tem campo. Tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então esse corpo não é carregado, é um corpo neutro. Tá? Só tem campo se tiver excesso de prótons ou de elétrons. Então essa questão, o item D aqui está errada. O item E é o alcance do campo elétrico, o alcance do campo elétrico gerado por uma carga de 2 microcoulombs é de apenas 2 metros, ou seja, o item E diz que o campo elétrico só vai existir a 2 metros dessa carga. Falso. O campo elétrico, pessoal, ele se estende até o infinito. Né? O campo elétrico vai até o infinito. A intensidade desse campo pode ser muito pequena lá quando tende ao infinito. Pode ser muito pequena. Mas esse campo elétrico vai existir. Tá? Por pouco intenso que seja, mas ele sempre vai existir qualquer distância que for da carga. Tá? Então não é só a 2 metros. O campo ele é criado muito forte, próximo da carga, mas ele se estende até as distâncias, né, que tenda ao infinito. Bom, só olhando aqui, pessoal, a gente viu aqui a quantização de carga, tá? Carga elementar, quantização de carga, força elétrica, campo elétrico, definição de potencial elétrico e energia potencial elétrica. E agora aqui a gente tem a questão de intervenção. Um corpo contendo 3 vezes 10 elevado a 20 elétrons a mais que prótons. Observem, tem mais elétrons do que prótons, ou seja, é um corpo carregado. Se tem mais elétrons, é carregado com carga negativa. Né? Então, em torno desse corpo, né, esse corpo cria um campo ao seu redor, um campo elétrico. Qual o valor do campo a 3 centímetros de distância da carga? Então, a questão é essa, pessoal. Vocês calcular o campo. Certo? Então, vejam a questão com bastante atenção. Veja se tem que fazer alguma conversão de unidades. Resolvam a questão e mandem, tá? Essa questão resolva no caderno, numa folha do caderno. E na próxima semana vocês me entregam. Ok? Era isso, pessoal. Boa atividade, bom feriado e divirtam-se com essa questão.